Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um workshop da Abiarb, do Sindibor e da Aresp. Eu sou Reinaldo Megna, presidente executivo da Abiarb e do Sindibor, diretor executivo da Aresp. Estamos aqui hoje com o Ronaldo Ramos e o José Carlos, representando a Speed Capital, Comércio Exterior, empresa de assessoria aí no ramo de comércio exterior. Eles farão a gentileza de nos apresentar um tema que está movimentando o setor de comércio exterior, que significa o novo processo de importação NPI, né? Nós estamos falando sobre as mudanças no processo de importação e na do INPE. Eles vão apresentar o novo cronograma de transição e gerenciamento de risco da Receita Federal do Brasil, obrigatoriedade do catálogo de produto para os importadores e como elaborar seu catálogo de produto com elevada conformidade aduaneira. O Ronaldo Ramos, que conduzirá essa apresentação, ele é diretor de Trade, Compliance e Regimes Especiais na Speed Capital, Comércio Exterior. É consultor especialista em regimes aduaneiros especiais desde 2004. É consultor especialista em gerenciamento de risco aduaneiro com base na ISO 31000 de 2018. Pós-graduado em gestão de negócios e em certificação da qualidade. Atuou como professor universitário na graduação e pós-graduação da Unip, Unisal e FATEC. Coautor de livros no ramo do comércio exterior. Não citarei todos aqui, Ronaldo, senão a gente vai ficar a manhã toda. Atua no comércio como consultor especialista no processo de certificação de operadores econômico autorizado, chamado OEA. Atua na coordenação da equipe de especialistas que já aprovou mais de 500 pleitos de ex-tarifário deferidos no âmbito da CAMEX, e atua na coordenação da equipe de descrição fiscal, classificação fiscal e produção de catálogo de produtos do INPE. Se esqueci algo, Ronaldo, por favor, acrescente. Mais uma vez, agradeço ao Ronaldo Ramos, ao José Carlos, da Speed Capital, e, sem mais delongas, passo a palavra para vocês e desejo a todos uma excelente reunião. Uma única informação, Ronaldo. Eu vou pedir que, como nós estamos aqui em regime de bate-papo, se assim me permite chamar essa exposição, eu vou sugerir que todos levantem a mão e te façam perguntas ao longo da reunião, se assim tiverem, ou utilizem o chat para endereçar as perguntas. O nosso time aqui fará o endereçamento das perguntas a você. E se eventualmente o tempo acabar e ainda tiverem perguntas que não foram respondidas, nós as endereçaremos para vocês e retornaremos a quem perguntou com as respostas. Tudo bem? Muito bem, Reinaldo, muito bem. Perfeito. Ronaldo, a palavra é sua. José Carlos também. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa reunião. Reinaldo, em nome da Speed aqui, do time da Speed, eu agradeço pelo convite, né, e pela oportunidade de trazer essa conversa com os associados do Sindibor. Como você mencionou, é de fato um tema que ele está em alta e afetará todos os importadores de uma forma unilateral, e eu acho que cabe esses colegiados trazer algumas discussões voltadas para aquilo que é efetivamente importante nesses ambientes de mudança. Toda mudança a gente sabe que desorganiza um pouco a, aquilo que já estava pautado e funcionando há muito tempo. A mudança do novo processo de importação e com esse novo formato de declaração de importação, que é o formato unificado, né, de declaração, ela vai afetar os importadores de forma unilateral, e aí a gente precisa refletir um pouco e discutir um pouco como que isso vai ser no dia a dia, tá? Então, a nossa proposta para esse bate-papo que você mencionou, eu acho que é assim que a gente precisa tratar aqui os colegas que estão nos escutando hoje,
para jogar luz sobre alguns pontos importantes do que está acontecendo em termos de contexto, o que é esse novo processo. A gente tem uma expectativa também de discutir com vocês como que a Receita ela já se organizou para que para recepcionar os dados que virão dos importadores nesse novo formato. Aqui a gente vai tratar da questão da qualidade dos dados que a gente precisa compartilhar com a Receita, a importância dessa qualidade. Dentro do contexto do dia a dia dos importadores, o que é o mais desafiador nesse processo de transição, né? E aí falar um pouquinho de como a gente entende, sugerir aqui para os colegas que estão nos escutando hoje como abordar esse assunto do ponto de vista mais prático, né? Já que, do ponto de vista operacional e até mesmo de cronograma, a Receita ela vem trazendo muita informação, principalmente nesses webinars que elas vêm fazendo semanalmente, e aí você tem 3 ou 4 encontros públicos que a Receita programou para esse mês de junho, tá? Então, a proposta aqui é discutir caminhos com vocês, tá, pessoal? Um pouco de contexto, acho que é válido a gente entender qual é qual será o papel do catálogo de produto, nosso tema central hoje, dentro da mudança, tá? O catálogo, ele é a participação mais fundamental. E essa participação fundamental nessa mudança, ela provém do importador, que é o interessado no processo, naturalmente, né? Hoje nós temos um cenário base de funcionamento do comércio exterior que o trato com as informações e documentos ele é complicado. Então, os colegas que estão aqui sabem disso. A gente não vamos aqui perder muito tempo dizendo do que não funciona hoje, mas é só para a gente ter uma ideia de que a forma como as informações são prestadas, a exigência documental, ela acontece em vários momentos e repetidamente. O importador precisa prestar informação diversas vezes, a mesma informação, mais de uma vez, para mais de um interveniente ou um anuente, no processo de importação atual, né? Isso porque, até então, nós não tínhamos uma legislação que previa o compartilhamento de dados entre os intervenientes e anuentes e entre os operadores, né? Os operadores logísticos, o importador, exportador, os terminais, né? Nós temos, para vocês terem uma ideia, 17 órgãos anuentes e 2 órgãos intervenientes, que são a Receita e a SESEC. Então, são 19 órgãos atuando no comércio exterior, né? E, invariavelmente, muitas vezes, em uma operação que parecia que é simples, a quantidade de prestação de informações se multiplicava, dificultando, atrasando e gerando custos, né? A mudança, ela é da onde? Ela é na prestação da informação. O catálogo de informação, o catálogo de produtos, ele vai antecipar a informação da carga, da mercadoria, para esses órgãos intervenientes e operadores, para que tudo que pode ser feito antecipadamente, anterior ao embarque da mercadoria, possa ser feito e analisado, né? Então, isso vai ser executado dentro de um ambiente chamado Portal Único, e o Portal Único ele vai trabalhar com uma matéria-prima, que é o catálogo de produto, de um lado, e a outra é a informação da carga, né, do transporte dentro do CCT. São 2 blocos importantes de informações que são matérias-primas fundamentais para a construção da do INPE, né, e das licenças, que a LI deixa de ser LI e passa a se chamar LPCO, né? Então, essa base de dados compartilhada com esses órgãos anuentes e intervenientes, que já tem permissão para isso, dentro de legislações novas que foram publicadas aí desde 2018, vem sendo publicadas, ajustes na legislação aduaneira para ajustar esse compartilhamento de dados e informações. E também a criação de um local, de um ambiente online, onde essas informações se encontram, são compartilhadas, analisadas e tratadas. Então, a previsão, a estimativa é que isso gere, né, um ecossistema que a isso damos o nome de novo processo de importação.
Esse ecossistema, que trabalha com a informação do importador e a informação da carga, dentro daquilo que a gente chama de declaração unificada de importação, a do INPE, ele vai abranger todas as ferramentas e operações secundárias que precisam e são necessárias para o bom funcionamento do Comex. Né? Então, por exemplo, você tem ali o módulo de LPCO que vai cuidar das licenças e permissões. Então, as licenças e permissões elas vão ser analisadas e dadas a partir das informações prestadas no catálogo de produto. Né? O controle de carga e trânsito, CCT, ele vai carregar para dentro desse ecossistema as informações dos transportes aéreo, marítimo e terrestre. Então, vejam, são módulos operando de forma integrada que vai facilitar a análise das declarações e a expectativa é que agilize muito esse processo. Né? Chamamos atenção também para uma coisa importante, que é a implementação, que a gente está falando muito, que é o PCCE, que é o Pagamento Centralizado de Taxas, Tributos, né, que vai integrar, inclusive, o pagamento do ICMS. Então, esse sistema, aparentemente, vai acelerar o processo de importação, vai deixar ele mais claro, transparente, mas até lá, até chegar no momento que a gente colhe esses benefícios, quem vai compartilhar com o maior número de informações é o importador, através da prestação de dados e informações do catálogo de produtos, tá? Esse respeito, antes da gente avançar um pouquinho, eu chamo a atenção aqui, gente, para a questão do gerenciamento de risco. Está ali na tela, do seu lado direito, no alto. Né? O que é esse gerenciamento de risco? É o gerenciamento de risco da Receita Federal. Vocês estão vendo a tela? Estamos vendo em Sim, agora perfeita estou visualizando. Muito bom. compartilhamento. Se você puder voltar lá no começo e só dar uma Com, revisada. cer com Maravilha, certeza, maravilha. gente. Com certeza. Peço desculpas e vamos de Isso, novo. maravilha. Assim Bom, reforça vamos os lá. conceitos. Valeu. Sim, o que eu me referi lá no comecinho é o contexto, né? Esse contexto mais complexo e burocrático do comércio exterior atual, porque é ele que dá a ideia, a dimensão correta do que significará o catálogo de produto nesse novo modelo. Né? Como eu mencionei, não é exagero dizer que o que vocês estão vendo em tela é absolutamente verdadeiro. O nível de compartilhamento de informação da mesma informação diversas vezes para diferentes órgãos do mesmo governo é absurdo, é muito elevado. Né? Isso complica um pouco a gestão, o dia a dia de quem opera no comércio exterior. Tá? Ah, esse contexto ele vai mudar, por quê? Depois das legislações aprovadas, que permite o compartilhamento entre os órgãos que atuam na anuência ou como intervenientes do comércio exterior, bem como também a, a, a criação e a integralização, né, dos sistemas que gerenciam a cadeia logística. Hoje você tem Maria Mercante, Mantra, uma série de sistemas que não se comunicam. Né? Então, isso vai ficar tudo dentro de um ambiente só, né, desse cenário que vocês provavelmente já ouviram falar, que é o Portal Único. E esse sistema ele vai ser alimentado por uma base de dados. A base de dados principal é o catálogo de produto dos importadores. Então, ele passa a ter uma importância vital para alimentar todos esses intervenientes que vocês estão vendo em tela e para que ato contínuo ele possa servir também de base para a construção da declaração única de importação. Né? A declaração única de importação ela se dará dentro de alguns módulos que vocês estão vendo aí. Eu mencionei, chamei a atenção para o LPCO, que são as licenças. Chamei a atenção também para o módulo de pagamento centralizado, algo que não ocorre hoje. Taxas e ICMS são recolhidas hoje fora do Siscomex. Isso vai ser feito num ambiente só. E também chamei a atenção para o CCT, que é o controle de carga e trânsito, que aposentará o Mantra e outros sistemas paralelos de controle de carga.
esses, esses elementos, esses módulos, permitirão uma integração mais rápida da informação necessária para a análise, né? E também uma unificação das ações governamentais. Então, esse é um ambiente onde funcionará a construção da declaração de importação a partir de outubro, né? E eu estava chamando a atenção para esse elemento que está aqui na tela, na parte de cima, o GR, gestão de risco, que é o gerenciamento de risco natural e inerente à função da Receita, né, e os órgãos intervenientes. Ah, o gerenciamento de risco, ele vai usar as informações que foram prestadas pelo importador para poder analisar o nível de, vamos dizer assim, de menor ou maior risco daquela operação, baseada nas informações prestadas pelo importador. Então, isso aqui é um ponto importante que eu queria destacar, porque ele tem conexão com o que a gente vai falar um pouco mais adiante. Tá? Mas também gostaria de sinalizar que, depois que tudo isso estiver implementado e funcionando, a janela única de inspeção está aqui do seu lado direito também. É um ponto assim de avanço interessante para o importador, ao ponto que ela vai permitir que, se mais de um órgão precisa fazer uma análise, uma inspeção na mercadoria, né, ou combinada isso com a Conferência Aduaneira da Receita, isso vai ser feito uma vez só, né, uma vez que um determinado órgão analisou aquela carga, os demais vão receber a mesma informação e dispensados estarão de também fazer uma conferência complementar, conforme acontece hoje. Então, se eu tenho hoje, por exemplo, né, um mapa, uma Anvisa, um Inmetro para analisar a minha carga, eu tenho que esperar que cada um faça a sua análise para depois o fiscal fazer o desembaraço final da mercadoria. Então, isso vai acelerar um pouco. Tá? Então, gente, fechando essa parte do contexto aqui, o que é importante? É que todo esse sistema complexo de módulos que vão funcionar num ambiente online chamado Portal Único vão trabalhar com dados do importador. Então, vamos ficar com essa informação por enquanto. Bom, indo adiante, eu diria para vocês que o nosso. É, não sei se vocês estão vendo, se a minha imagem aqui está atrapalhando. Não, não, Reinaldo, estamos sim, está tudo certo. está vendo 100%, né? 100%. Ótimo. Que a Receita ela vem atuando num cronograma bastante, vamos dizer assim, assertivo de transição. Vocês têm acompanhado acompanhado na mídia que a Receita trouxe, né, a implementação da do INPE a partir de outubro próximo. Então, haverá um desligamento fracionado do, de módulos e operações do Siscomex a partir de outubro, e com uma aceleração desses desligamentos a partir de janeiro de 2025. Né? Então, esse ponto é importante a gente tocar, porque o cronograma da Receita ele vem sendo cumprido, né? Ele vem sendo seguido. E os módulos que têm sido implementados, eles estão funcionando relativamente bem a esse respeito, vide o módulo CCT que foi implementado em meados de 2023 e que vem apresentando um bom funcionamento operacional, vamos dizer assim, um volume grande de trânsito de dados, de informação, e ele tem se saído muito bem. Então, aqui a gente precisa ter um pouco de sensibilidade para entender que é o momento das nossas empresas começarem a pensar na adaptação necessária para o meu processo de importação, para esse novo cenário, né? E esse novo cenário, ele pressupõe que a minha interação com a Receita Federal, ela passa, né, por vamos dizer assim, necessariamente por um ponto de atenção de nós, importadores, quanto ao que a Receita já fez para recepcionar os dados que nós vamos prestar, tá? Nesse ponto, gente, é importante mencionar que a inteligência artificial, as ferramentas de tecnologia de informação, elas estão à disposição de todos, inclusive da Receita Federal. Bom, nesse ponto,
O importador precisa entender que, a partir do momento que eu prestar minha informação para a Receita, essa informação ela vai ser utilizada para analisar o meu processo e, naturalmente, a Receita ela vai usar também, já está usando, a inteligência artificial para poder contribuir com a sua função, que é de fiscalizar, né, de fazer controle, gerenciar o risco que pode estar presente nas operações de comércio exterior. Então, não vai ser diferente nesse novo ambiente. A diferença aqui é que a inteligência artificial ela vai usar o dado que você vai oferecer para a Receita, antecipadamente, não é? E vai servir de base de comparação com outros players, com outros importadores, ou com um histórico de importação que essa empresa já realizou. A Receita, nesse sentido, pessoal, ela vem trabalhando, inclusive, no desenvolvimento de detecção de fraude por imagem de raio-x. As mercadorias que vão entrar ali nos terminais, elas vão ser captadas por uma imagem de raio-x e a Receita abriu um concurso interessante no semestre passado para contratar startups que vão desenvolver ferramentas para que, a partir da imagem, a Receita consiga detectar se há ou não erro de classificação, erro de quantidade e também de ausência de declaração de itens em numa eventual importação. Então, esse ponto também, creio que é importante a gente estar olhando e colocando isso como um ponto de atenção no nosso processo, no sentido de buscar apresentar dados do nosso catálogo de produtos que estarão em boa conformidade aduaneira, né, para que a gente não seja surpreendido nesse novo ambiente, ok? Quando nós falamos esse novo ambiente, nós estamos falando de um novo ambiente, porém de uma legislação que já existe. Nós, importadores, nós estamos sujeitos a algumas legislações que nos obrigam a fazer uma caracterização da mercadoria de uma forma mais assertiva e que ela possa ser observada por parte da Receita de uma forma completa, né? A Lei 10.833 de 2003, o regulamento aduaneiro no seu artigo 711, eles falam, olha, a caracterização correta de uma mercadoria, ela cumpre esses critérios que vocês estão vendo em tela. No dia a dia, e com base em como funciona o sistema operacional de importação hoje, nem sempre a gente consegue, nós me refiro aos importadores, cumprir com todos esses requisitos, né? Então, a Receita hoje, por não conseguir fiscalizar todas as importações ao mesmo tempo, muita coisa acaba passando. O ponto de atenção importante aqui, na hora de a gente produzir o catálogo de produto, é que a gente tenha em mente, olha, vamos analisar se nós estamos, o quanto que nós estamos cumprindo o que já existe de legislação hoje, considerando que a Receita aumentou a sua capacidade de nos olhar, né? Então, é uma recomendação que nós fazemos, fazer não produzir meramente um catálogo de produto e colocar dentro do portal único, mas também observar os aspectos da legislação aduaneira que eventualmente nós podemos estar deixando de cumprir ou cumprindo parcialmente, né? Então, já que entrando numa seara de, olha, o que nós precisamos fazer, esse seria um ponto que precisaria estar no topo da lista quando você e a sua empresa for desenvolver o seu catálogo de produto, né? E muitas vezes essa falta de descumprimento não é nenhuma tentativa de esconder nada, é que existem, como nós mencionamos, ah, ah, um sistema burocrático hoje complexo, né, de comércio exterior que às vezes faz com que, dentro da nossa cadeia de importação, nós encontramos dificuldade para, por exemplo, para quantificar, qualificar itens, né, ou manter uma base de dados de itens
revisada continuamente, né? Você tem uma mudança de legislação muito rápida e constante. Então, uma série de fatores, ao nosso ver, leva o importador a não conseguir manter, na maioria das vezes, um nível de conformidade alto, né? Mas a gente chama atenção aqui para essa conversa que essa mudança de contexto ela vai exigir de nós importadores uma mudança de paradigma importante, tá? Então, aqui a gente chama atenção para o seguinte, olha, uh, antes e até agora, vamos dizer assim, até outubro de 24, o cenário é que a gente não precisaria ter um catálogo. Eu posso digitar a descrição de uma importação no ato que essa mercadoria chega. Isso vai mudar, né? Então, eu não posso improvisar mais, porque o catálogo que vai vigenciar, ele carrega com ele ali uma palavrinha chamada atributos por NCM, que vocês também provavelmente já ouviram falar, ou já até entraram no portal para verificar o que, que é isso, mas os atributos são informações técnicas complementares que a Receita e órgãos anuentes consideraram como sendo relevantes para cadastrar determinadas mercadorias naquele NCM. Então, não é uma mera descrição ou mera classificação fiscal, mas também responder para a Receita perguntas técnicas que ela julgou obrigatórias e necessárias para que ela aceite seu cadastro, né? Então, é uma mudança de paradigma, de contexto, e aqui nós entendemos que vai mudar radicalmente a forma como as empresas compram, colocam seus pedidos, gerenciam as suas cadeias de suprimentos hoje, né? E aí, o que, que a gente deve, pode fazer a esse respeito? Bom, na nossa opinião, e como especialistas, assim, há alguns anos, só lidando com conformidade aduaneira, classificação fiscal, padronização de processo, nós sugerimos que o importador tenha em consideração alguns pontos. A gente passa a compartilhar com vocês a partir de agora. Tá? Uh, nós entendemos que, para uma boa construção do catálogo de produtos, a empresa ela precisaria ter em mente pelo menos 10 etapas, né, que a gente coloca aqui em tela para vocês. A primeira etapa, rapidamente falando aqui, depois a gente descreve um pouquinho melhor, é a empresa já usar para a construção do seu catálogo de produto dados do seu histórico de importação. Esses dados que estão lá no seu histórico de importação, eles são importantes porque são informações que vocês já validaram com a Receita. Então, lá provavelmente estarão as suas melhores descrições e classificações fiscais, né? Depois disso, depois de ter acesso a esses dados, analisar se para uma uh, um mesmo item, uma mesma descrição ou uma família de itens, criar padrões descritivos de mercadoria, porque no catálogo o conceito muda. A Receita, quando ela criou o catálogo, ela entendeu o seguinte: olha, mercadoria é uma coisa, produto é outra. O que é mercadoria? São atributos daquele item que não mudam, independente da importação que ele está fazendo. Esses atributos são a função principal, a sua composição, a sua aplicação, a sua forma de acondicionamento. Isso não muda em um produto. O que muda é o seu peso, é o seu valor unitário em função de variação de mercado e aspectos econômicos, né, as suas quantidades. Então, isso seria o produto e a mercadoria é o que é o item por si só. E ele sempre será assim. Tá? Então, nesse sentido, padronizar as suas descrições e padronizar aquilo que você tem de elementos, vamos chamar isso de fixo, dentro de um item, é importante, uma padronização. Né? Depois, na sequência, verificar se a sua descrição ela ajuda você a validar a sua NCM.
que você usa ou que você passará a usar. Isso com o objetivo de assegurar que, no futuro, o seu nível de conformidade aduaneira seja tão bom ou melhor o que você já tem hoje. Na sequência, obrigatoriamente, a empresa vai ter que responder para a Receita os atributos, as perguntas técnicas complementares que ficaram lá arquivadas dentro do Portal Único, que foram imputados como obrigatórios pela Receita Federal. A Receita imputou isso como obrigatório e nós vamos cumpri-los. Sem responder esses atributos de forma preferencialmente correta e adequada, você não cadastra o seu produto e você não consegue registrar naturalmente a sua declaração de importação. Nós entendemos também como sendo importante que a empresa, nesse processo, ela use um mecanismo, uma, uh, uma solução, uma ferramenta de importação, que isso fique registrado via sistema. Né? Por quê? O sistema ajudará a empresa a manter essas informações de forma organizada e também prestar informações complementares às informações da mercadoria em si. Aí eu me refiro à questão do que a Receita, no cadastro, no catálogo de produto, está chamando de operador estrangeiro. Parênteses aqui no operador estrangeiro. Pode ser considerado como operador estrangeiro tanto o exportador da mercadoria quanto o fabricante, ambos. Né? Lembrando que não é incomum que as empresas tenham mais de um exportador ou mais de um fabricante fornecedor para o mesmo item. Esses cadastros são obrigatórios até um certo ponto pela Receita Federal, porque isso ajudará a Receita a fazer o processo da sua identificação da carga e gestão da sua importação de forma mais adequada. Então, aqui a gente chama atenção para esse ponto que uma ferramenta de informação ajudará a empresa a manter todos esses dados em um lugar só. Né? A gente também recomenda que uma ferramenta de informação ajuda a empresa a migrar e controlar o que acontece, né, esse tráfego de informação entre o importador e a Receita, e também a monitorar as futuras mudanças que a Receita fará em termos de atributos. Né? Ela vem fazendo diversas mudanças. A Receita publicou essa semana, no dia 13, uma atualização dos atributos para centenas de NCMs. Né? Então, uma ferramenta de informação ajudará a empresa a organizar esse processo. Tá? Então, pensando nisso, a título de exemplo, nós trouxemos aqui para vocês uma sugestão, né, de como organizar tudo isso em etapas. Tá? Então, na nossa sugestão, gente, o primeiro passo para a construção de um catálogo é, como mencionamos, o levantamento das informações que estão ali no portal único, né, melhor, no Syscomex. E esse levantamento de informações, né, que a gente vai formar um grande backlog, vamos chamar assim, ele tem a função, dentro do processo de construção, de fazer algumas coisas. Primeiro, fazer uma análise, né, do nível de conformidade que a empresa conseguiu manter nos últimos anos. Não não é, vamos dizer assim, incomum que as empresas elas tenham cometido o uso de descrições inadequadas ou insuficientes para sustentar uma importação. Isso foi no passado, né? Isso vai ser permitido hoje? Você pode fazer, manter da mesma forma, mas o seu nível de conformidade com a Receita vai ser muito baixo. Isso vai aumentar potencialmente os seus canais de parametrização para canais de conferência, né? Então, isso a gente não quer. Logo, razoavelmente, uma revisão do que a gente tem cadastrado em termos de descrições de qualidade faz todo sentido. Né? Porque a descrição ela pode levar, por exemplo, o importador a alternar NCMs para o mesmo item durante um período recente. Lembrando aqui, é importante dizer, ressaltar, que a Receita ela tem
um prazo de até 5 anos para encerrar, de fato, a fiscalização aduaneira a partir da data do registro de uma ADI. Né? Então, eu vou apresentar o meu banco de dados em outubro para a Receita. E as minhas importações de outubro do ano passado, elas não estão muito boas. Então, a Receita vai ter pelo menos mais 4 anos para olhar para o seu banco de dados e fazer perguntas. Ou o fiscal na alfândega, né, ato contínuo ali em 25, ele vai começar a olhar o que você tem cadastrado com o seu passado e falar, olha, isso aqui não está muito legal. Né? Então, não é incomum a gente achar esses erros dentro dos históricos dos colegas importadores. E um dos fundamentos também que a gente vê que isso acontece, é importante trazer aqui, é que o importador, na maioria das vezes, ele delega a função de descrever e classificar o seu produto para os seus despachantes ou para as suas trade companies. Né? Aí, aqui é importante a gente trazer a legislação para a tela, dizendo que, mesmo que eu estiver fazendo uma importação por trade company, né, ou usando uma comercial importadora exportadora, a responsabilidade da declaração é do importador. Mesmo que essa informação for por conta e ordem, ou uma importação por encomenda, a responsabilidade da qualidade da descrição, classificação é do importador, tá? No futuro, como é que isso vai ser? Eu importo por trade company, né? Mas eu preciso ter um catálogo de produto? Sim, você precisa ter o catálogo de produto cadastrado no seu portal único e a trading, por obrigação, ela terá que replicar esse cadastro de produto dentro do cadastro dela, né? Isso a Receita já falou várias vezes em diversas conferências que isso vincula um ao outro. Então, não posso delegar para trade, no despachante, e achar que ele vai se responsabilizar por isso perante a Receita. Não. A responsabilidade pela declaração de importação é do importador adquirente. Bom, gente, e para ilustrar esse caso, eu trago à tela aqui um exemplo, um exemplo real de um cliente que nós estamos atendendo que, dentro de um histórico de importação, como vocês podem ver ali no topo da tabela à esquerda, ele teve 1.719 declarações, adições de DI nos últimos 24 meses, e nós identificamos, ali no topo da tabela mais agora ao centro, 118 eventos de não conformidade. O que significa isso? No exemplo que eu tenho abaixo, como vocês podem ver, ele usou para importar em 4 situações diferentes, para o mesmo código part number, ele usou NCMs diferentes e descrições diferentes. Tá? Qual que é o ponto aqui? O ponto é que, primeiro, né, eu preciso saber qual que é a, a caracterização correta do produto. Okay? E no segundo momento, tem impacto. Esse impacto ele é fiscal e a Receita pode olhar isso no futuro. Eu tenho aqui uma variação de alíquotas de NCM, principalmente de II e IPI, muito grande, né? O que faz com que a vulnerabilidade da minha empresa, assim que eu apresentar essas informações para a Receita, fique muito grande. Né? Então, aqui, a gente chama a atenção dos importadores para que, no ato da construção do catálogo, faça uma gestão de backlog, né? Dá uma olhada no passado, trata essas informações, dá uma olhadinha em o quão adequado está a minha descrição, classificação fiscal em relação ao que já está previsto na legislação atual, tá? Fazendo isso, nós entendemos que vocês terão uma condição muito melhor de se apresentar com um nível de conformidade muito mais adequado perante a Receita Federal, tá? Ato contínuo Ronaldo, aqui, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque pois está não. no contexto da tela que você estava. Nós sabemos que é possível ter diferentes descrições para o mesmo NCM, principalmente quando o NCM ele é plural. Ele abrange uma série de itens, não necessariamente a descrição será a mesma para cada item. A situação de não conformidade aqui, ela se caracteriza pelo part number, e a pergunta se sim, a, 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 a construção do catálogo de produto, ela se dará
com a especificidade da adoção de part number, uma vez que uma NCM não consegue carregar somente uma descrição? Exato, Reinaldo. Aqui, a não conformidade caracteriza pela personalidade do part number. Quando a empresa cria um código de identificação de um item, pressupõe que aquele item tem uma personalidade, né? Essa personalidade ela é entendida pela sua descrição, que deve caracterizar o que, que é, qual é a função, sua composição e aplicação, né? Então, nesse caso, eu tenho um tubo que é diferente de uma conexão, que é diferente de um cabo, que é diferente de um corpo. Então, são coisas bastante distintas para o mesmo código, tá? E, na sequência, como lá no portal único, no catálogo, cada item também terá o seu código único, podendo estar dentro de um mesmo part number, se a gente erra, se a gente repete isso dentro do catálogo de produto, essa identificação ela vai ser muito mais fácil de se detectar por parte da Receita do que é no modelo atual, né? Então, fica muito mais fácil. O cadastro na Receita, no catálogo, ele começa pelo código do item e aí depois ele se segue. Então, é preciso que o importador dê a correta, vou chamar assim, nós chamamos aqui, né, de personalidade do item para aquele part number, né? E que aí, uma vez que ele cadastrou esse código como cor, como tubo, ele não vai poder depois mudar isso para conexão e não vai poder mudar isso para cabo e não vai poder mudar isso para corpo, né? Então isso está bem claro dentro do que vem sendo emanado pela Receita em termos de o que é um cadastro de produtos lá dentro do portal único, tá? A última parte da sua pergunta, você mencionou. Você respondeu que seria, né, Ok. começo do processo é pelo part number, vulgo código e está respondido. Obrigado, Bruno. Ótimo. E aí, pegando aqui, o Reinaldo, a sua fala, vamos imaginar o seguinte, que cada é, código, né, tem a sua personalidade. E cada NCM tem, aspas, também a personalidade dos atributos que a ela foram designados, tá? Então, aqui a gente migra para os pontos de atenção que a gente tem na fase seguinte. Se você errou o NCM lá na fase de ajuste do seu produto, antes de apresentar para a Receita, você também vai errar naturalmente os atributos, porque os atributos eles não são exatamente os mesmos para todas as NCMs, tá? Então, cada NCM tem ali os seus atributos, que podem, alguma parte é obrigatória, outra é opcional, a depender de cada NCM. Então, aqui nós recomendamos que também o importador, ele usando aí de uma tecnologia de informação, porque você chega a ter NCMs que tem até 19 atributos a serem respondidos, né? Se você tem 10 itens dentro dessa NCM, você tem 190 perguntas a serem respondidas. Então, a exponencialidade, ela prejudica se você não tem uma ferramenta para fazer isso num ambiente controlado. Então, a nossa recomendação vai por esse sentido também. E aqui, na tela que nós estamos vendo, são informações que não necessariamente estão na descrição. A Receita ela se reservou ao direito de fazer uma série de perguntas no formato de atributos, exatamente para que eles fiquem cadastrados no histórico daquele item, né, que tem aquela descrição e que ficou designado para aquela NCM. Então, é importante que o importador ele preste bastante atenção nesses dois pontos, né? Se eu erro a classificação, eu erro o atributo. Se eu erro o atributo, naturalmente eu estou respondendo errado ou não vou ter a resposta para aquele item e eu estarei com o meu catálogo de produto vulnerável perante a Receita Federal e aos demais órgãos anuentes. Então, na fase de responder os atributos, nós recomendamos que isso seja feito de uma forma online, porque aqui vocês conseguem responder, revisar, organizar e deixar tudo
adaptado para que, num processo contínuo, pessoal, a empresa ela possa estabelecer um formato de uma etapa de resposta de atributo feitas por uma área ou por uma equipe e uma etapa de validação dessas respostas, porque isso responde o critério claro e objetivo, né, de gerenciamento de risco, lá da ISO 31000, que, olha, se a mesma pessoa faz, a mesma pessoa confere, a mesma pessoa integra com a receita, a chance de ter um vício no processo é muito grande. Então, uma outra sugestão que nós temos aqui é que a equipe ou a área que fez a resposta dos atributos não seja a mesma equipe ou grupo de pessoas que façam o processo de auditoria, que isso seja auditado antes de ser integrado com a Receita Federal. Né? Esse é um processo um, que nós entendemos que ajuda, principalmente as empresas que estão já habilitadas como operador econômico autorizado, pela obviedade de você ter uma cadeia de construção com um ponto de validação, tem um checkpoint ali. Né? Então, a gente tem essa metodologia de fazer assim, e a gente recomenda porque funciona muito bem. Aí, caros colegas, uma vez que esses itens eles tiveram as suas revisões de NCM e descrição feitas e os seus atributos respondidos, caso vocês estejam usando uma plataforma, essa plataforma ela conseguirá fazer a integração dos conjunto, né, do lote, da quantidade macro desses itens com um portal único de uma forma em lote. Por que essa sugestão também? Por conta de que pode ser que um banco de dados que ele passe de 100, 200, 500, nós temos exemplos aqui de casos com 5, 10, 15 mil itens. Né? O trato manual disso prejudica a qualidade e também um formato de não integração por lote, ele pressupõe digitação. Né? A Receita, dentro do Portal Único, ela tem duas formas de entrada de alimentação do seu catálogo de produto. A primeira é você entrar no Portal Único e fazer a digitação. Vou voltar um pouquinho aqui para exemplificar melhor, de todos esses atributos aqui de forma manual. Posso fazer de forma manual? Pode. Preciso de uma plataforma? Obrigatoriamente não. Né? Mas, quando você não tem algo que ajude você a controlar o que está sendo respondido, quem respondeu, quem aprovou e quem lançou isso dentro do portal único, o potencial de conformidade do seu catálogo vai baixar bastante, né? Porque a gente pode ter e ficar sujeito a erro humano nesse processo. Agora, o processo de tratamento de dados dentro de um banco, né, ou de uma ferramenta, e depois com a possibilidade de fazer integração disso com o portal único através de lote, isso ajuda muito porque você garante a qualidade daquilo que foi validado, né? Então, esse processo de validação, ele precisa ser preservado. Uma equipe fez, outra validou. Aí, uma terceira vai digitar isso manualmente dentro do portal único? Pode ser complicado, né? Então, nossa sugestão é que a integração desses lotes aprovados, revisados, sejam feitos também por uma ferramenta. O portal único aceita isso, vai fazer esse lançamento por lote e garantindo com que todas as informações que vocês conseguiram agrupar e reunir aqui ficaram de forma, vamos dizer assim, bem feitas e bem gerenciadas. Né? E aí, o importador, depois que ele faz a integração ali com o portal único, ele já pode usar essas informações para registrar as suas declarações de importação no modelo unificado, tá? Do INPE. Então, isso
nós entendemos que é uma metodologia, um formato de enfrentar esse processo de transição por etapas, né? Fazendo uma breve resgate aqui, na etapa de backlog, o importador deverá analisar o nível de conformidade do aduaneira que ele conseguiu desenvolver até então, fazendo os ajustes, fazendo as devidas correções, para que, na etapa seguinte, onde ele vai fazer o saneamento dos atributos obrigatórios pela Receita, ele tenha o direcionamento correto a partir de NCM, consiga fazer isso num ambiente preferencialmente controlado, num ambiente de tecnologia, para que ele tenha controle e visibilidade, em que esse processo de saneamento dos atributos ele possa ser desdobrado para uma outra área que audite, que faça uma checagem para que aquilo que foi feito previamente seja conferido e só depois ele possa integrar isso e compartilhar isso com a Receita no ambiente do portal único, né? Quando ele faz isso, pronto, o catálogo dele está ok. Muito bom, ótimo, vencemos, acabou o processo de transição. Não acabou, né? Como vocês sabem, quem opera no comércio exterior sabe muito bem, a Receita ela faz diversas alterações, tanto na nomenclatura quanto nos tratamentos administrativos, e fará também nos atributos indicados como obrigatório em suas NCMs. Então, isso é uma prerrogativa da Receita. E aí ela vai fazer isso sistematicamente. Nessa fase de transição, pessoal, no nosso entendimento, a Receita ela deixou um nível, vamos dizer assim, de conformidade e exigência relativamente na altura que está hoje. Mas a ideia é que ao médio prazo, ela vai aumentando as exigências para poder ir filtrando e criando categorias de contribuintes barra importadores com maior e menor nível de conformidade. Não faz sentido ela criar todo esse mecanismo para não fazer nada, né? Então, os importadores que se prepararem melhor, né, que organizarem o seu processo de transição e construírem bons catálogos de produtos, muito provavelmente vão adquirir um nível de conformidade entre o seu CNPJ e a Receita mais elevado. Isso resultará em menor, é, uma menor quantidade de declarações de importação parametrizadas para canal de conferência no futuro. E ao contrário também é verdadeiro, tá? Ato contínuo, as modificações que a Receita fará nos seus atributos vão impactar aqueles itens que já estão cadastrados lá no Portal Único, né? Então, as empresas seriam recomendável, bastante recomendável, que essas empresas tenham uma forma, um método de acompanhamento disso, né? Olha, tudo que eu integrei com o Portal Único sofreu mudança de legislação no período recente, né, ou não, né? Os atributos que eu lá cadastrei, eles foram modificados pela Receita nesse último mês, nessa última semana. A Receita ela vem fazendo alterações mensais. O que acontece se você, importador, integrou a sua mercadoria ao portal único e veio uma modificação de atributos e você não corrigiu, né? Depois de certo tempo, que aquele atributo está obrigatório, a Receita ela vai desativar os itens que não foram atualizados em relação à mudança que a Receita promulgou, tá? Então, é, o importador precisará ter, ato contínuo, um mecanismo de acompanhamento dessas modificações, para poder ir atualizando. Olha, essas modificações que vocês estão vendo em tela aqui, elas aconteceram no mês 4, elas aconteceram no mês 2, e haverão, não tenho exemplo aqui, mas houveram outras que aconteceram agora no dia 13 de junho, e que podem ter da mesma forma afetado. Essas modificações diz respeito de um atributo que não era obrigatório passou a ser, um atributo que não existia foi incluído. Então, a empresa, o importador, precisa
responder esse atributo, né? E, uma vez respondendo esse atributo, modificar o cadastro desse item dentro do portal único, construindo e apresentando uma nova versão. Então, aqui, Reinaldo, volto para o seu ponto. O item do produto não muda, mas eu mudo a versão, porque a versão 2 ela tem mais ou menos atributos, ela tem mais ou menos informações conforme indicado, solicitado pela Receita na última verificação, na última modificação, né? E aí eu volto com essa nova versão para dentro do portal único, atualizando meu item, meu código. O item anterior, a versão 1, ela é desativada e a versão 2 fica disponível para que eu use através ali do meu despachantes e vincule nas próximas declarações de importação, tá? Então, mais uma vez resgatando um pouquinho aqui o conceito e a ideia de catálogo, o catálogo ele é e será uma ferramenta viva de gestão do comércio exterior do importador e da Receita Federal. As comunicações elas serão contínuas, né, entre a Receita e o importador. Haverão modificações sistemáticas que serão promovidas pela Receita. E aí, gente, o que a gente gostaria de transmitir para vocês é que nós, importadores, precisamos estar atentos a isso e organizar a nossa rotina de importação para conviver com a Receita nesse novo ambiente com o melhor grau de conformidade e atenção possível, né? Então, diferente do que uh, o mercado em alguns momentos vem falando ou vem simplificando muito, nós não entendemos como uma boa forma de gestão, uma gestão, vamos dizer assim, inteligente, voltada para o futuro, a gente não levar em consideração a seriedade necessária para a construção do catálogo de produtos, né? Levando em consideração, nesse contexto de construção, quais são as legislações que nós devemos cumprir hoje, se cumprimos bem ou não, né? Levar em consideração um ponto importante que haverá informações que a Receita está pedindo hoje em termos de atributos que provavelmente vocês ainda não têm, e você vai ter que pedir isso lá fora, vai ter que reportar isso para o seu fabricante, para o seu fornecedor, e, fundamentalmente, depois que tudo isso estiver pronto, organizado, eu preciso ter, dentro da minha operação de importação, um mecanismo que monitore, né, se houve ou não atributos modificados por parte da Receita que carecem atenção do nosso time de importação, tá? Então, nós passamos aqui eu acho que eu me estendi um pouquinho nesses minutos, detalhando para vocês o que nós entendemos como deveria ser a construção do catálogo de atributos. Eu vou devolver a palavra para o Reinaldo, para que a gente possa ir para vocês, para que a gente possa dar atenção aí a eventuais perguntas. Desde já, estamos à disposição de todos vocês para maiores esclarecimentos. Tem muitos pontos importantes que, dentro de uma hora, ou pouco mais ou pouco menos, não dá para a gente declinar. Tem fatores importantíssimos vinculados, por exemplo, a características de atributos que precisam ser é, extremamente detalhados em vários segmentos, segmento químico, segmento alimentício, para tipos de produtos muito compostos, com vários insumos, que a Receita ela colocou classes de atributos bastante aprofundadas, que naturalmente isso ficaria, ou pode ficar, para uma conversa mais personalizada com cada um que se interessar em discutir um pouco mais esse assunto, e trazer um pouco mais de luz para o seu caso, né? Um exemplo mais objetivo para a sua operação. Eu agradeço o tempo e a atenção de vocês, sigo à disposição aqui para ajudar a esclarecer dúvidas. Obrigado, Reinaldo. Ronaldo, nós que agradecemos. Você foi britânico no horário e, e perfeito aqui na exposição. Um assunto bastante técnico e que requer tempo de preparo, que não se faz da noite para o dia. A chave vira, só relembrando, a partir de janeiro 25, correto?
Começa a virada agora, para alguns casos, em outubro e para a grande maioria em janeiro. Perfeito. Então, esses alguns casos, só reforçando, Ronaldo, quais seriam? Os casos que viram agora, que passarão a ser obrigatórios a partir de outubro, são as importações vinculadas a Repetro e Recoff, né, de origem marítima. Tá? As importações sem nenhum fundamento legal, que vierem também por marítimo e aéreo, passarão a ser escalonadas a partir de janeiro, tá? Não, entre janeiro e junho de 2025, não tendo ainda, o Reinaldo, datas específicas, né, para esse escalonamento, né, o que a Receita vai definir. Naturalmente, ela vai depender de o pleno funcionamento de órgãos anuentes e intervenientes que operam com principalmente licenciamento, né? Mas está tudo andando muito em boa ordem dentro da Receita Federal e dessa relação dela com esses órgãos. Então a gente entende que seria bom que as empresas mantivessem um nível de preparação ainda agora em 2024 para entrar em 25 com um nível de preparação alto. Maravilha. Eu convido a todos para perguntas finais, né? Dado a avançada do horário aqui, ou pelo chat. Enquanto, se eventualmente alguém quiser fazer uso da palavra, fica à vontade, mas eu vou lhe perguntar uma coisa, Ronaldo. Você acredita que o advento aí das consultas à Receita Federal para emitir um parecer de classificação fiscal, as chamadas aí solução de consulta e solução de divergência, elas vão deixar de existir, uma vez que a gente agora tem esse mecanismo de classificação praticamente fiscal em tempo real? Excelente pergunta, Reinaldo. O primeiro ponto é que os atributos da Receita, né, os chamados atributos obrigatórios, eles conseguiram antecipar certos entendimentos para organizar a, a percepção tanto da aduana quanto do importador referente ao que é ou não um determinado produto, né? É claro que ó, entre uma determinação e interpretação da norma e outra, com os atributos você diminui as chances de duplicar interpretações. As interpretações serão bem mais objetivas a partir dos atributos. Lembrando que os atributos eles estão em consonância com as regras de classificação e também com as notas explicativas do sistema harmonizado, né? Então, eles vão diminuir. Só que já há, sim, a Receita, inclusive, ela tem um ambiente para você, atualmente, para você encaminhar a fazer apontamento de dúvidas e inconsistência, já considerando os atributos, né? Então, o nosso entendimento é que a solução de consulta ela tende a diminuir, porém, ela não vai desaparecer, porque vão haver ainda, vamos dizer, zonas cinzentas, né, para análise de certas classificações que vão derivar de novas tecnologias que estão surgindo, novos materiais que estão surgindo, composições que não estão bem combinadas dentro desses atributos, dessas notas explicativas, e que vão carecer ainda uma, uma análise aprofundada e um posicionamento da Receita para garantir aí uma correção nas declarações de importações, uma garantia por parte da Receita para as empresas que fizerem esses peticionamentos. Agora, fato que também a Receita com os atributos, ela limita o ambiente de interpretação e imaginação por parte da autoridade aduaneira no ato do desembaraço, tá? Então, isso vai limitar bastante, porque os atributos eles valem para os dois lados, dos dois lados, o importador e para o órgão fiscalizador. Então, a imaginação, o achismo vai diminuir bastante.
Excelente. Eu ficaria aqui mais ou umas boas horas te perguntando uma série de coisas que me ocorrem aqui, mas você, britânico com horário também, de repente, vamos consultar uns participantes aqui sobre o interesse de estender esse bate-papo, né, para novos encontros e, de repente, se vocês aceitarem o convite, a gente promove outras rodadas, Ronaldo. Mais uma vez, agradecer a Speed Capital, agradecer ao Ronaldo, José Carlos, que ficou quietinho, não apareceu ali, não usou o microfone, mas nós temos aqui um monstro sagrado do comércio exterior, né, na sala, né, que talvez poucos conhecem. Eu acho que ele abriu o microfone ali, se quiser usar a palavra, José Carlos. Só para mais uma vez agradecer a sua atenção e as suas gentis palavras e dizer e ratificar aqui o posicionamento do Ronaldo, que a gente continua à disposição para esclarecimentos, mas principalmente para agradecer ao Sindibor, na tua figura, pela oportunidade da gente estar discutindo assunto que acho que é importante para cada uma das empresas, importante para o desenvolvimento econômico do país, importante para que a gente possa ter atividades mais estabilizadas e com mais tecnologia. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, José Carlos. Grande honra tê-lo aqui conosco. Idem, Ronaldo. E eu deixo contigo só as considerações finais, Ronaldo. E deixando aí um bom dia a todos. Eu agradeço, Reinaldo, imensamente aí pela oportunidade, agradeço a presença de todos. Eu acho que vocês estão abrindo a porta para um colegiado para discutir um tema relevante. Creio eu que num eventual novo encontro a gente poderia declinar um pouco, ser um pouco mais agudo para questões que afetam aí o dia a dia dos associados, né? Questões vinculadas ao novo catálogo, novo processo de importação, que afetem diretamente aos associados. A gente teria o maior prazer de trazer também nosso olhar sobre isso. E agradecer ao sindicato, na sua pessoa, agradecer a Eli também pela organização e todo o seu time. Nos mantemos à disposição e desejar um ótimo dia, uma continuidade de semana a todos. É isso aí, Ronaldo. Muito obrigado. Um bom dia a todos mais uma vez. Até o próximo encontro.